Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, aqui de volta, depois da nosso passeio, da nossa viagem aí. Satisfação estar aqui mais uma vez, deixando aqui para todos um abraço, nossa congratulação, limpando aqui, tinha uma poeirinha ali bem na reta do meu rosto aqui na tela. Espero que todos estejam bem. Antevéspera de Natal, hoje, comemorando aqui para mim, né, especialmente para minha família aqui, aniversário que seria da minha avó paterna, minha avó Natalina. Então fica o meu registro, o meu carinho, a minha saudade eterna, né? 27 anos que eu não vejo ela mais pessoalmente, mas não sai do meu coração nunca. Então a minha saudosa avó Natalina hoje estaria completando 102 anos, que ela é do ano de 1923, então se tivesse aqui entre nós 102 anos, já pensou? Como é que passa o tempo, hein? Meu Deus. Espero que todos estejam bem. Semana passada não estivemos aqui, estávamos em viagem, de volta aqui para Rio Preto e deu tudo certo. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E espero que vocês tenham passado aí uma semana ótima aí, e que estejam tendo também essa semana ótima, com ótimas programações para daqui 2 dias, né? Na nossa quinta-feira aí, na nossa véspera, inclusive amanhã, véspera de Natal. Todo mundo costuma se reunir, né? Pergunta que eu faço é: o que vocês vão aprontar nesse Natal? Conta para nós aqui. Faça o seu comentário. Você vai ficar na casa de um parente? Vai ficar em casa? Vai para a praia? Vai para o rio? Vai para o rancho? Vai ficar sozinho? Conta para nós aí que nós queremos saber, tá? Um ótimo dia e um beijão para todo mundo. E o bom dia da Estela para nós. Bom dia, meus irmãos. Vamos então da semana do Natal nesse evangelho. Muito feliz de estar aqui. Aqui em São José do Rio Preto tá uns dias gostosos assim, um céu brilhante, sabe? É aquele momento que pode chover agora, pode chover amanhã. Você estendeu a roupa no varal, corre pegar. Todo dezembro é assim, até para os lados do sul, né? Vem aquelas chuvas. Deus me livre, aquelas chuvas torrenciais, não. Chuvas normais, né, gente? E aí, como é que tá? O Sander perguntou como tá a programação de Natal de vocês. Ontem nós fizemos um especial de Natal ali em Nova Granada com o seu Ademir. Não sei, teve alguém aí que acompanhou. Aí a gente vai embora cheio de música natalina na cabeça. O Sander falando da avó natalina dele, que iria fazer 102. 102 anos. 27 anos atrás. 102. Hoje, 27 anos atrás que ela partiu, né? Que ela 27 anos voltou. atrás. Aí hoje faria 102. Isso. Muitas pessoas hoje já vão conseguir chegar a 102 anos. Com certeza. Com a medicina nova. É isso aí, gente. Então, que Jesus abençoe a todos, que tenha esse coração saudoso por alguém que partiu, alguém que está te causando aflição no coração, que esse Natal seu seja leve, né? Você consiga aí se conectar com Jesus. É o desejo de todos. E vamos aos bons dias, então. E o pessoal tá demorando a acordar, hein? Uma hora tá dessa. Quietinho, o povo tá quieto, hein? Uma hora dessa a gente estaria em 60 e pouco pessoas. 45. Só estamos em 45. Tá todo mundo devagar aí hoje, hein? Estão dormindo. Tá todo mundo no ritmo de Natal já, viu? Vou convidar então você para vir conosco no nosso momento da oração. Vamos lá? Chegou por último o Paulo Sanches. E o Paulo Sanches chegou aqui de Presidente Prudente, junto com a Dagé de Aparecida, dando bom dia para nós. Valeu. Senhor Jesus, estamos vivendo, Senhor, a semana em que conseguimos ouvir mais o Seu nome, presenciar atos generosos, abraços de perdão, carinhos, trocas de presentes e tudo, Senhor, que veio nos ensinar aqui nessa terra, que nessa época fica mais facilitado de fazermos. Mestre, abençoado seja todos os lares, aqueles que não estão desejosos de comemorar o Natal, por algum motivo, aqueles que estão vibrando, Senhor, com a luz desse momento divino de reunião familiar, e às vezes uma família pequena, mas cheia de amor e gratidão. Abençoado seja, Senhor, todos os lares, os que não te conhecem,
ou fazem questão de dizer que não querem a sua mensagem dentro do coração, que sejam mais abençoados ainda, pois precisamos deles para o mundo evoluir. Abençoados sejam as famílias que lembram o seu nome. Abençoados sejam, Senhor, os corações saudosos que nesse momento de Natal ficam ainda um pouquinho mais dolorosos. Mestre, que a nossa caminhada seja de paz, de amor, que nesse final de ano possamos relembrar tudo de bom que aconteceu, reforçar os votos com os nossos amigos e familiares, de vínculos de amor, e que nosso coração tenha mais perdão, compreensão e tolerância. Muito obrigado, Senhor, por todas as mensagens que vieram para a terra, justificando a sua grandeza. Muito obrigado, Senhor, por podermos falar dessas mensagens abertamente, uns com os outros, sem a menor repressão. Possamos caminhar sempre juntos, de mãos dadas, seguindo o Senhor. Que assim seja. Eu trouxe um livro que eu e o Oceano nós somos fãs. É do Chico Xavier, com André Luiz, Respostas da Vida. É um livro fácil de você ler, de ter na cabeceira, de fazer o evangelho às vezes com adolescentes, jovens ou pessoas que não têm o costume da leitura. Como o evangelho hoje tem uma leitura mais curtinha, eu vou ler o capítulo inteiro. Do livro Respostas da Vida, psicografia de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz, capítulo 14, Antes do berço. Antes do berço, na espiritualidade, examinando as suas próprias necessidades e aperfeiçoamento, terá você pedido a deficiência corpórea que induz a elevação de sentimentos. Você que pediu. A enfermidade de longa duração capaz de educar os impulsos. Essa ou aquela lesão física que favoreça os exercícios de disciplina. Determinada mutilação que lhe iniba o arrastamento à agressividade exagerada. O complexo psicológico que lhe renove as ideias. O lar amargo onde possa aprender quanto vale a afeição. E por último, o traço de prova que lhe impõe obstáculos no grupo social, a fim de esquecer inquisições de orgulho. Bonito, né? É tu que pediu. Pois é. Na verdade, não é nem coisa que a gente pediu, é o que a gente precisa, né? É. Pois é. Então vamos só finalizar aqui os nossos últimos bons dias. A Enilda Pereira também chegou aqui de Bagé. A Diana Márcia Gomes Mendes está dando um recadinho aqui do Samuel, do programa Mente e Consciência, que mandou um abraço para mim aqui. Obrigado, viu, Diana? Um abração para o Samuel também. Espero gravarmos juntos novamente outra live aí, viu? Meu irmão Kelcito, nosso irmão Kelcito Arioli. E Kelcito, hein? Um beijão, nós também te amamos, meu irmão, te admiramos muito, viu? Então, um beijão grande aí para Luci Santana, tá elogiando nós aqui. Obrigado, Lucia, da Gede Aparecida, o Kelcito, a Cíntia Simone. Ela falou assim que eu passei na Cíntia, falou que a gente passou na frente da casa dela, viu? Na BR-116, em Esteio. Que legal. Eu acho que em Esteio nós não passamos não, viu, Cíntia? Porque nós saímos de Caxias do Sul, aí nós fomos para Bento Gonçalves. Ficamos lá em Bento Gonçalves de um dia para o outro, depois nós fizemos um passeio lá com a Maria Fumaça, que foi até ali Garibaldi, né? E depois voltamos de ônibus para Bento Gonçalves, depois fizemos o trajeto de volta, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, até chegar ali em Gramado e Canela. Então, eu, se não me engano, eu não lembro de ter passado em Esteio, não, mas quem sabe um dia a gente não vai dar um pulo na tua casa aí, hein, Cíntia? Valeu, amiga. Eu acho que compensa ler as outras 4 frases aqui. Você vai. Deixa eu só terminar da alôzinha então. A Enilda Pereira também de Bagé, a Suzane Esbrogio, a Genaura Ferraz, o Vicente Nicole e a Ziza Moura, que chegou aqui por último comentando. Então, termina de ler que nós vamos já para a nossa leitura do Evangelho. Compensa muito, gente. É 4 frases, rapidinho. Então, você pediu para reencarnar, para se melhorar, alguns detalhes que eu já li, mais 4 frases, olha. O reencontro com adversários do passado, então na forma de parentes difíceis, atendendo a resgate de antigos débitos. A impossibilidade temporária para a obtenção de um título acadêmico,
de modo a frenar-se contra desmandos intelectuais. A internação passageira em ambiente de pauperismo, de maneira a desenvolver a própria habilidade no trabalho pessoal. Aceite as dificuldades e os desafios da existência, porque na maioria das circunstâncias são respostas da providência divina aos nossos anseios de reajuste e sublimação. Muito bom, né? Pois bem, então eu quero te convidar, junto com essa leitura inicial, a irmos ao principal aqui, que é o nosso Evangelho, então, de número 43, dentro do capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, continuando ainda do nosso capítulo 5º, que é bem extenso. Então, se você quiser me acompanhar na leitura aí, vai ser um grande privilégio para nós. Você vai ouvir e vai ler ao mesmo tempo, então você vai absorver a informação duplamente, certo? O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, item 23, os tormentos voluntários, ditado pelo espírito Fénelon em Lyon, na França, no ano de 1860. Vamos lá? O homem está incessantemente à procura da felicidade, que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo desta vida, ele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-la nos gozos da alma, que constituem uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira deste mundo, ele procura com avidez tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E, coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos, que só a ele cabia evitar. Haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não existe repouso. Sofrem ambos de uma febre incessante. As posses alheias lhe causam insônias. Os sucessos dos rivais lhes provocam vertigens. Seu único interesse é o de eclipsar os outros. Toda a sua alegria consiste em provocar, nos insensatos como eles, a cólera do ciúme. Pobres insensatos, com efeito, que não se lembram de que, talvez amanhã, tenham de deixar todas as futilidades, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles que se aplicam estas palavras? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, pois os seus cuidados não têm compensação no céu. Quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence, que não procura parecer mais do que é. Está sempre rico, pois, se olha para baixo, em vez de olhar para acima de si mesmo, vê sempre os que possuem menos do que ele. Está sempre calmo, porque não inventa necessidades absurdas. E a calma, em meio das tormentas da vida, não será uma felicidade? Vamos aos comentários da Estela. Ai, que bonito, né? Sabe que quando ele fala da inveja, e aí é o contraponto ali da calma, que você não consegue estar sentindo inveja, e por mais, vamos admitir primeiro esse sentimento, gente. Não é bom. E eu vejo muitas pessoas dizendo assim, nossa, tá aí uma coisa que eu não tenho, é inveja. Muito bom, mas pode ser que você não tenha identificado. É aquele sentimento que quando alguém consegue algo na matéria, até mesmo algo moral, que você não conseguiu, te incomoda. Por exemplo, sabe aquele parente seu que estava brigado? Aquela parente, vamos colocar assim, tua cunhada, tua prima, tua irmã,
Tava brigado com o marido dela. Sabe por quê? Ih, o marido dela falou que ia pagar as contas, cortou a energia da minha irmã, tô com uma raiva. Ou pior, ele traiu ela. Ela pegou umas mensagens no celular. Quem que nunca ficou sabendo umas histórias doidas dessa, né? Você acredita que a minha irmã pegou umas mensagens do meu cunhado no celular? Que ódio que eu fiquei dele. E de repente você descobre que ela perdoou ele. Cortou a luz, traiu, pegou umas mensagens no celular. E aí a tua irmã vem e fala assim: não, tem 2 filhos com ele aí. Melhor é perdoar, né? Aí você fica morrendo de ódio, de raiva. Sabe por quê? Porque ela conseguiu fazer algo que talvez você não consiga, que é perdoar. Por que você tem ódio dela ficar com essa pessoa? Não, Estela, que essa pessoa tá passando ela para trás, mas ela quer viver assim. Você já parou para pensar que as pessoas elas aceitam algumas coisas dos outros? Ah, mas vai viver um relacionamento tóxico, Estela. Ela aceita algumas determinadas características de um relacionamento que você não ia aceitar. Ah, poxa, se o Sander for agressivo, eu não aceito. Se o Sander me trair, eu não aceito. Se ele não fosse uma pessoa trabalhadora, eu ia ficar empurrando ele. Não precisa, na verdade, eu fico puxando o Sander para ele voltar para casa. Trabalha demais o menino. Mas existem pessoas que aceitam. Sabe por quê? Porque ela quer paz. O que está doendo na sua cabeça não está doendo na cabeça da outra pessoa. Aquela vovozinha que falou: nossa, mas a avó sofreu, hein? O vô não valia nada. O vô aprontava tanto. Pergunta pra avó se ela sofreu. A avó amou o vô até o último dia. Existem algumas coisas que as pessoas fazem, moralmente, que nós não conseguimos alcançar, não conseguimos compreender. Eu lembro de uma história de um filho que saiu de casa porque a mãe resolveu levar o pai de volta, que ele já tinha ido, outra família, aí ele ficou doente. Quem que nunca escutou uma história parecida? Nessa foi bem perto de casa. Éramos vizinhos, eu era adolescente. Aí o homem ficou doente, praticamente acamado. Aí essa ex-mulher tomou conta dele. Só que o filho, não, você não vai aceitar meu pai, não. Meu pai não valia nada, mãe. Não é possível que agora você vai ficar cuidando dele. Que sentimento move real o nosso coração para que você faça uma atitude dessa ou fale sobre isso? Ah, não, Estela, sabe o que é? Ele amava tanto a mãe dele que ele não queria ver a mãe dele sofrer. Se essa frase fosse real, ele fala: beleza, mãe. Já que você quer cuidar desse traste é uma palavra que usava antigamente, né? Essa praga, você quer cuidar mesmo, mãe? Então tá. Vou comprar aí umas frutas para a senhora, vou limpar a casa. Então, já a senhora decidiu isso? Isso é amor de fato. Você está compreendendo que essas críticas nossas são críticas de inveja? Já que eu não consigo perdoar meu pai, mãe, eu quero que você tá junto comigo nessa. Deixa o pai morrer na sarjeta. Ela levou o homem para casa e ele saiu. E ele saiu dizendo que era em nome do amor à mãe. Não, minha mãe não merece isso não. Não aguento ver essa palhaçada. Em nome da minha mãe eu vou sair de casa. Pronto, acabou de ferir a mãe. Não é amor. Não, Estela, eu amo tanto a minha irmã que eu não consigo vê-la sendo maltratada pelo marido. Se ela tivesse sendo maltratada a ponto de não aguentar, ela mesmo saía. Sério mesmo que você fica pisando num prego? Você não fica, você tira o prego. Você não aguenta porque você não quer ver, aceitar que ela é diferente de você. E pode ter um sentimento de inveja aí sim, pode. Porque você tá com ódio do seu cunhado e você quer que ela sente o mesmo ódio que você. Mas ela não sente. Até amiga. Verdade que você voltou a conversar com a fulana, mas a fulana falou mal de você. Ah, eu não tenho sangue de barata não, eu não voltaria. Todas essas características nossas, de comentar algo que a pessoa fez, que você sabe que Jesus aprovaria. Ah, Estela, mas Jesus aprova que você vai ficar apanhando aí? Jesus aprova a calma. A pessoa que está apanhando, às vezes é literalmente.
Ela tá te pedindo ajuda? Ela tá querendo sair? Às vezes ela não tá. Às vezes ela tá aguentando em nome do que ela acha que sente. Uma hora, pensa bem, tem do lado dela um benfeitor gigantesco. Que quando ela falar, não quero mais, ela levantar o dedinho, assim como André Luiz passou um tempão no umbral, até ele levantar o dedo e falar, não aguento mais, eu quero ser resgatado por Deus. Clarence pôs a mão no ombro dele e falou, mas demorou, hein? Às vezes essa pessoa está nesse movimento. Eu tinha uma amiga certa vez que ela ligava para mim, ela teve que perder todas, ela ligava escondido para mim. Ela perdeu todas as redes sociais, ela teve que excluir, porque ele tinha muitos ciúmes dela. Ela parou de visitar a mãe dela, morando na mesma cidade. Ela estava vivendo um cárcere privado. E o Sander passou junto comigo essa angústia aí. Eu não tinha o que fazer, ela em outra cidade, ela vivendo nesse cárcere. E quando ela falava para mim, Stella, eu não sei o que fazer. Eu poderia falar, foge, faz a sua mala. Eu falava, minha amiga, pede para Deus, pede força, faz isso, faz aquilo. Eu não saí correndo lá buscar ela, porque ela perdoava ele todos os dias. Até um dia que ela falou, não quero mais. Aí ela se libertou. Sozinha. Agora, se eu tivesse... Não, nem vou falar com essa pessoa, nem vou porque eu tô com raiva, Luciana. Ela liga pra mim pra falar mal dele, pra falar que não tá aguentando mais. Eu falava com ela. Não, tô orando com você. E aí, como que você tá? Você tá bem? Você tá se alimentando? Só não podia sair, porque ele tinha muitos ciúmes dela. Até o ponto que ela não quis mais. E é lógico que eu falava, não, ó, isso daí que tá fazendo não tá certo, ó, aquilo ali tá errado. Mas eu não tinha ódio dela, pô, não vou mais nem conversar mais com essa pessoa. Porque me dá raiva dela perdoar ele todos os dias. Quando você ama, o movimento traz paz na cabeça dessa pessoa. Tem um amigo nosso que ele tinha muito ódio do jeito que a enteada dele falava com a esposa dele. Sabe assim, praticamente tocava um sininho em casa, uma adulta. Mãe, eu quero água. Só faltava falar assim, ó, mãe, vai no banheiro para mim, fazendo um favor. Se conseguisse, ela faria. E aí, e ele não liga se eu contasse até o nome dele, mas é claro que eu não vou contar. E ele foi no doutor Aguinaldo, aqui em São José do Rio Preto, e contou. Falou, esse meu problema, porque o doutor Aguinaldo, ele é gastro, né? Gastro. Eu disse, problema no estômago, eu acho que eu sei, doutor Aguinaldo, ó, eu não dou conta. A minha enteada, ela faz a minha esposa de escrava, e desde criança, e tá me sufocando. Então, tudo que eu como faz mal. Aí o doutor Aguinaldo ouviu, a doutora Aguinaldo Vasconcelos, gente, é fantástico. Ouviu. Aí ele falou assim, tá bom. A sua esposa se incomoda com isso? Gente, você tem noção dessa pergunta? Essa pessoa que você tá sofrendo em nome dela, ela se incomoda com isso? Você gostaria de ter a paciência dela, a capacidade de perdão? Aquele filho que saiu de casa porque a mãe cuidou do pai, que traiu ela, e deixou eles, ela tinha capacidade de amor que você não tem, então te dá ódio, porque você quer estar junto na guerra. Como é que você parte agora para o outro lado? Não estou do outro lado, só estou na paz. As pessoas que você ama, que estão fazendo coisas, que estão gerando dentro de você essa inconformidade, pare e pensa. Tá, eu amo essa pessoa, mas ela não está junto comigo. O que você vai fazer? Traz calma para ela. Mas primeiramente tem que trazer calma para você. Você tem noção do que vai acontecer agora, gente? Em 2026? 2026 vai ter a mesma rachadura que aconteceu uns tempos atrás aí. A pessoa não pensa como você. Você ama essa pessoa? Eu amo. Puxa, mas ela é daquele partido político lá, hein? Ela é extremista. Sabe o que você faz para ter calma? Nada. Gente, os governos vão se renovar. Daqui a pouco. Isso aí, ó, você nem vai ligar mais para quem tá lá. Você tá vivendo, você tá fazendo a sua vidinha, não tá? Vamos supor que você não gosta do governo atual. Você não continuou vivendo? Mesmo vendo coisas acontecer que você não gosta, você está vivendo. Da mesma maneira que, não, eu gostaria de ter
eu gosto do governo atual aqui, mas você sabe que já já isso muda. E aí, com quantas pessoas você desfez amizade e laços de família? Essa calma que o Evangelho fala, ó, vai ter muito tormento na tua vida. Não significa que você vai ser alienado. Mas para de se perturbar. Faz um exercício com você. Eu falei até agora da a inveja moral. Vamos falar então da inveja material. Você está vendo as pessoas viajarem? Não vejo não, Estela. Sabe nas redes sociais? Que você está trabalhando até dia 24, 5 horas da tarde. Teu patrão fez você trabalhar até dia 24, às 5 horas da tarde. Meu amigo disse vai trabalhar até às 11. O patrão dele falou assim, ó, vai das 8 às 11, das 7 às 11. E ele falou, não tem necessidade nenhuma da gente ir. Nós vamos entregar todos os pedidos dia 23. Mas tem uma praga de um patrão que não tem humanidade no coração. E ele vai. Aí você, que trabalhou até 5 horas da tarde, dia 24, viu que o fulano tá com a ceia pronta. Porque ele não trabalhou dia 24. Aí o que te dá? Uma raiva. Uma raiva do seu patrão? Não, você sente inveja. Aí você não curte a foto da pessoa. Você curtiu o passeio nosso pro Rio Grande do Sul? Você sonha em conhecer Gramado, hein? Roberto Carlos vai cantar hoje lá no... É verdade, hein? Roberto Carlos tem um Especial de fim de especial ano da hoje. Globo, né? Enfim, faz esse exercício. Curte mentalmente o carro novo do teu vizinho. Curte mentalmente o carro do teu cunhado, do teu primo, do teu irmão. Olha, meu sogro, minha sogra, a gente tá curtindo muito. Curte a ascensão das pessoas, esse é o exercício anti-inveja que existe. Agora, quando você não curte, e eu não tô falando de curtida, pode ser literalmente a curtida lá no Instagram, no Facebook, pode ser essa literalmente, mas pode ser mental também. Não curti não, não gostei não. Aí você diz assim ainda, você viu lá, Luciano, o primo? O primo trocou de carro. Ah, até esses dias aí não tinha que comer, né, Luciano? Agora trocou de carro. Você tá vendo que é um comentáriozinho de inveja? Comentáriozinho de inveja. Ah, você viu fulano ali, Luciano? Tomou injeção para emagrecer. Bobeira isso. Tem que tomar mesmo, tem que curtir. Curtir o sonho dos outros, curtir a alegria dos outros. Hein? Deus me livre. Já pensou você Sander ver alguém fazer implante e falar assim, que coisa feia fazer implante, né? Aí, eu falo, amor, tá com inveja, hein? Vocês estão entendendo, gente? Os comentários vão te mostrar o caminho. E os comentários seus, da sua boca ou da sua mente. Ele vai mostrar os caminhos da falta da sua calma. Então entenda que no mundo tem essa mescla. Uma hora feliz, uma hora triste. 10 horas feliz, meia hora triste. Porque é assim que Jesus consegue fazer conosco, né? Os benfeitores, gente, ele dá uma analisada. Você não vai aguentar 24 horas. Aí então ele diminui. E é isso aí. Sem inveja. Sem pensar que você é o destruído do mundo. Você não é. Tem muita coisa boa acontecendo na tua vida. E curte as coisas boas acontecendo na vida do outro. Porque de algum momento essa pessoa fez um plantio noutra encarnação, agora. E você faz a sua. Muita calma, gente. Muita calma nesse Natal. Eu começo dizendo a frase: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Todos os aflitos? Aí que tá, hein? Será que essa aflição que a gente está curtindo hoje vale para essa frase aqui? O espírito de fé não diz que não. Que são os chamados tormentos voluntários, como está aqui embaixo, aqui, ó, voluntário. O que é voluntário? Eu me apresentei para esse tormento. Quando você é voluntário em uma causa, o que você faz? Você vai lá e se apresenta, né? Opa, sou voluntário, hein? Tá precisando entregar aí cesta básica esse fim de ano? Lombar aí, cesta básica de 25, 30 quilos? Sou voluntário, tá? Eu me disponho a carregar aí o peso. Aí é uma voluntariedade maravilhosa, né? Agora, quando a voluntariedade é para escolher sofrer sem necessidade. Quando a gente escolhe julgar a vida alheia, como se nós tivéssemos capacidade de avaliar todo o contexto
da vida de alguém. Quando eu resolvo determinar se fulano deve ou não deve, merece ou não merece fazer viagem, ter êxito financeiro, ter êxito nas relações sociais, na família. Tem gente que fica bravo e fica irritado de ver alguém que é gostado por outros. A pessoa fica assim, ah, mas esse fulano aí, não sei porque que o povo gosta dele. Ele não é tudo isso não, viu? Eu sei que ele fez no verão passado, viu? Conheço ele desde 1975. Você tem que ver o que eu já fiquei sabendo dele que ele fez lá em 1982. Pois é, ninguém nasceu perfeito, né? Será que alguém que já cometeu erros não pode merecer a nossa compaixão e entender que dia a dia as pessoas estão melhorando? Porque o indivíduo cometeu um erro lá em 1980, será que ele continua sendo aquele indivíduo que erra ainda até hoje, passados aí mais de 40 anos? Enfim, nós vamos criando situações mentais que nos torturam, porque dá a impressão que, em alguns momentos, nós queremos ditar as regras de como que deve ser a vida de cada um. É como se a gente quisesse, por um momento, tomar a vaga de Deus e dizer assim, olha, deixa eu ocupar aí o lugar do senhor, que o senhor não está sabendo fazer as coisas certas. Fulano ali que eu tô vendo não merece ter essa saúde física que tem, não. Esse cara tinha que ficar doente. Ou então o Beltrano ali não merecia ter esse êxito financeiro. Eu conheço ele, hein? Eu sei que ele já cometeu equívocos. Eu sei que ele comete equívocos ainda. Então, meus irmãos, a lição de hoje quer nos ensinar que sofrer ou passar por tormentos é bem-aventurança, como diz Jesus. Passar por dificuldades, como a Estela leu agora há pouco no livro Respostas da Vida. Quando você ganha uma condição que não dá para modificar. Por exemplo, uma questão de deformidade física, como ela leu ali no texto. Você nasceu com alguma deficiência, uma deficiência capilar, uma deficiência. Bom, eu não nasci com deficiência capilar, né? Mas não te impede de fazer nada. Mas assim, uma deficiência física, uma perna mais curta que a outra, você tem um tamanho não muito avantajado, não dá para você se tornar um atleta de competitividade. Enfim, você não tem uma beleza física muito admirável, né, pela maioria das pessoas. São questões que podem trazer uma certa apreensão e que não dá para a gente modificar. Esses são os bem-aventurados que suportam essas adversidades e que entendem que elas vêm para colaborar com o seu progresso moral e espiritual. Agora, quando eu escolho querer determinar o que os outros vivem, ou quando eu escolho querer dar pitaco na vida alheia e querer que a pessoa siga a vida dela de acordo com o meu padrão de pensamento, aí eu entro na chamada linha de tormento voluntário, porque sou eu o criador dessas circunstâncias que não tinham necessidade de serem assim. Ou seja, se eu estou então querendo tomar o lugar de Deus para decidir o que ele deve fazer, como ele deve fazer o destino das pessoas ocorrerem, mostra um total despreparo moral e espiritual meu. Mostra um total desrespeito aos ditames divinos. Você já ouviu falar assim, poxa vida, conheço tanta gente boa que não se dá bem financeiramente, pessoa muito boa que vive doente, e eu conheço tanta gente má que está aí nadando de braçada aí nos milhões. Tem uma saúde de ferro, a pessoa você não pega nem gripe. O desgramado pode pular sem roupa na neve que não fica doente, não pega uma gripe de jeito nenhum. Pois é, são recursos que estão sendo oferecidos às pessoas. Esses recursos, na maioria das vezes, ao invés de serem privilégios, são testes que estão sendo feitos. E a maioria das pessoas que não estão passando por esses testes farão colheitas que nós não vamos querer estar no lugar delas. Eu te garanto que eu não gostaria nem um pouco de usufruir nenhum real desses milhões, por exemplo, que foram desviados dos aposentados do INSS. Eu não gostaria de estar na pele do pessoal que desviou esse dinheiro, não.
e que por mais que pareça que está havendo uma impunidade, porque não estão sendo punidos ou estão sendo pouco investigados e etc, etc, Na terra. eles estão usufruindo, entre aspas, desse dinheiro que pertence a milhões de aposentados Brasil afora. Você queria estar na pele deles, usufruindo desses milhões? Eu te garanto que não. Para mim, não. Se você queria estar usufruindo, então, problema seu pensar Quem assim. crê na lei de causa e efeito. E eu não quero colher o que esse pessoal vai colher. Por mais que eles passem impunes diante da lei dos homens aqui, que é muito falha, é muito cheia de poréns, né? Mas porém, né? Deixa pra lá, vamos, Muita lacuna. Né? joga um paninho quente em cima, finge que não tá vendo, deixa pra lá, ninguém viu. Vamos investigar só um pouquinho para fazer de conta que a gente está trabalhando aqui e tal. Por mais que haja um grande corpo mole por parte da justiça, né, que acaba sendo muito favorável, né, a certas questões e a certas pessoas, eu te garanto que eu não gostaria de estar na pele dessas pessoas. Então, se eu ficasse assim, nossa, eu estou irritado porque onde já se viu, esse pessoal não está indo preso e tal, e não está sendo punido como deve e tal, aí eu crio um tormento para minha vida. E eu não quero criar tormentos para minha vida, por mais que eu observe a injustiça acontecendo. Qual que é o nosso papel, então? Se calar diante das injustiças? Ficar totalmente isento? Ou fazer de conta que não está vendo? Não. Você pode sim observar o erro, não ficar conivente com ele, não ser participativo com os erros, mas não faça com que isso atormente a sua vida. Não deixe que a imperfeição dos outros tire a sua paz. Essa é a mensagem de hoje. Se eu começo a observar o que tem de errado no mundo, começo a viver angustiado com isso, em muito pouco tempo eu estarei severamente doente, severamente envelhecido, indignado, desconfortável e não vou estar seguindo o que está aqui no trecho final da lição de hoje, que é aqui, ó. Não estarei calmo. Eu te pergunto, você está calmo? Ou você está nervoso? Você está angustiado? Você está aflito? Isso não te traz benefício. Somente com calma, com serenidade, com sabedoria, é que nós vamos conseguir lidar com essas adversidades. Então, a tua calma vai te ajudar a entender e a colaborar para que os problemas se resolvam com mais eficácia. Já a tua irritação, a tua ira, a tua indignação, que até em muitos casos você tem razão. Como exemplo da história do caso aqui dos rombo, né, do INSS aí que está agora em vigor aí. Muitos aposentados foram lesados, né, e a gente espera que tenha esse dinheiro devolvido, enfim. Como eu lido diante disso? Como que eu faço? Eu entro na linha de desespero, de raiva, de irritação e de ódio a essas pessoas? E depois eu falo, ó, eu vou te falar, tô evoluindo muito nesse mundo. Se eu soubesse a raiva que eu passo, rapaz, na hora que eu ligo a televisão, eu vejo essa política aí. Tô evoluindo, hein? Ó, o que Jesus falou, né? Bem-aventurados os aflitos, né? Que serão. Não é bem assim, né, gente? Então, essa aflição aí não entra nessa regra, sabe? Essa aflição, ela precisa ser trabalhada com mais serenidade, com mais inteligência. Essas adversidades aí, principalmente no que a gente vê na TV, muitas delas têm tendências, né? Muitas delas são noticiadas de uma forma tendenciosa. Aliás, tá para existir algum tipo de mídia ou de imprensa que não seja tendenciosa para um lado ou para o outro, né? Tá para existir, aliás, eu quero que me apresentem uma imprensa totalmente isenta, que só relate a verdade, sem bajular, sem desenvolver nenhum tipo de interesse quando vai noticiar algo. Me apresente, porque até hoje eu não conheci nenhuma ainda. Então, meus irmãos, para finalizar nossa reflexão de hoje, nós entendemos
que é preciso fazer uma grande filtragem do que nós pensamos em relação às coisas que acontecem, que são fato. Não é nem coisa de criação da nossa mente, é coisa que acontece mesmo. Você viu, tá ali, ó, na tua frente, você viu que o vizinho acabou de chegar em casa embriagado, por exemplo. Você tá vendo, ninguém te contou, não saiu no jornal, não teve nenhuma mídia vendida que noticiou para prejudicar o vizinho, nada, nada, ninguém. Se você viu com seus olhos. O vizinho chegou embriagado com o carro, deu uma ralada na lateral ali para entrar, porque ele tá meio embriagado e tá totalmente descoordenado. E você fala: Meu Deus, onde já se viu, gente? Esse homem tava dirigindo esse carro, podia ter atropelado alguém e tal, e tal, e tal, e tal. A gente não é cego, né? A gente observa. Você pode observar, você pode ver, você pode não concordar com aquilo, mas tome cuidado para não deixar isso estragar o teu bem-estar. Não deixe isso tirar a sua calma. Se tiver como um dia, de alguma maneira, você criar uma providência para ajudar com que isso melhore, quem sabe, por exemplo, um dia você vai encontrar esse vizinho aí na fila do supermercado, e aí você pode jogar uma história sem querer ali, dando uma, vamos dizer assim, um migué, né? Contar, por exemplo, uma história assim: rapaz, você acredita que ontem eu fiquei sabendo que teve um acidente grave ali na rodovia, porque depois descobriram que o cara que morreu no acidente estava embriagado? Olha só. Você pode jogar uma história dessa aí, por mais que não seja verdade, talvez conscientize esse cara, né, esse vizinho aí que você encontrou. Talvez ele pense: nossa, de vez em quando eu bebo também, eu ando por aí meio embriagado, hein? Será que não pode acontecer isso comigo? Talvez você pode ajudar dessa maneira. São situações que eu criei aqui agora, tá? Que a gente pode, como a gente já fez com algumas pessoas já. Eu lembro muito de uma amiga minha que ela ingeria muita bebida alcoólica, assim, destilado, sabe? Era pinga que ela bebia. E ao invés de eu ficar indignado dela viver sempre embriagada, um dia ela chegou em mim e me perguntou, eu aproveitei a oportunidade. Ela falou assim: Você anda, é verdade que se a gente bebe assim, tem companhias espirituais que ficam ao nosso redor? Tipo assim, espíritos que são viciados em bebida? Eu falei assim: Pra nem te conto. Na hora eu pensei assim: Olha aí a oportunidade de eu dar uma evangelizada nela aí, pro bem dela, tá? Aí eu peguei e contei uma história assim pra ela: Olha, além de eu ter estudado na doutrina espírita que sim, nós estamos acompanhados por espíritos que têm afinidades com o que a gente faz, com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Eu vi uma vez uma médium, uma amiga minha, me dizer que quando passou em frente a um bar, viu um sujeito sentado numa cadeira, com aquela mesinha tradicional de boteco, sabe aquela mesinha de ferro, quadradinha, lá tomando a sua bebida, ele sozinho, ele tinha encarnado. Em encarnado só tava ele. Mas em volta ela relatou que viu pelo menos umas 6 pessoas ao redor dele, parecendo aqueles indivíduos do seriado lá, The Walking Dead, né? Você já ouviu falar do Walking Dead? Vocês já assistiram aquele seriado que passa nas TVs aí, pagas aí? Eram indivíduos praticamente com uma aparência de zumbis espirituais ao redor dele. Aí ela pegou, regalou o olho assim, né? Essa minha amiga falou assim: Meu Deus do céu, será que isso pode acontecer comigo também quando eu tô bebendo? Eu falei: Eu acho que não tem nenhum privilegiado nesse mundo, não. Se você bebe, é bem provável que tenham alguns desses também contigo. Ninguém bebe sozinho. Ou será que só aquele cara do boteco lá que tá desprivilegiado, você não? Você tem uma capa protetora aí. Como é que chama aquela capa da invisibilidade lá? Lembra? Que tinha lá na caverna do dragão, tinha o Eric, né? Que tinha aquela capa assim, ó. Ele se cobria assim e ficava invisível. Vocês lembram? Era Sara. Era Sara? Ah, era a menina lá, né? Uma loirinha, né? Verdade. O Eric era o outro, era o mais estabanado lá, né? Ela assim: será que você tinha a capa da invisibilidade para os espíritos não te verem bebendo? Aí ela regalou o olho assim e falou: Meu Deus, então não deve ter coisa boa ao meu redor, não. Eu falei: Eu acho que também que não, melhor você parar de beber. Se não conseguir parar, diminua bastante. Enfim, a gente vai usando recursos, né? Vão surgindo oportunidades de ajudar as pessoas. Quando não dá pra gente ajudar, sabe o que a gente faz? Ó, Senhor, tá nas tuas mãos. O Senhor que é pai dessa pessoa também, né?
Esse vizinho aí que entrou embriagado, eu nem conheço ele. Eu só vejo ele, falo oi de vez em quando. Eu não tenho acesso. Eu não vou encontrar com ele na fila do supermercado para fazer um comentário, para talvez ajudá-lo a abrir os olhos. Então, ao invés de eu invejar, de eu me irritar com a imperfeição alheia, eu tento colaborar. Então, eu vou fazer uma prece, já que esse vizinho não tem contato com ele, fazer uma oração para ver se ajuda a abrir esse coração aí, essa mente, para que se conscientize do mal que ele está fazendo para ele mesmo e pode até prejudicar terceiros, né? Pessoas aí podem ser prejudicadas por ele invadir uma contramão aí, matar uma família aí por aí, sei lá. Você sabe que tem muita pessoa sofrendo aí acidente por conta de gente que anda de forma negligente, né? Então, meus amigos, finalizando aqui, não crie problemas para sua vida, não inveje, ajude. Não queira avaliar a vida alheia. Quem faz isso é Deus. Não queira determinar que cada um deve passar ou não. Não está ao seu encargo, porque você não conhece o passado de ninguém. Aliás, você conhece o seu passado? Você sabe o que você fez na encarnação passada? E na encarnação retrasada, você sabe o que você fez? Você sabe se a tua dificuldade de hoje não é proveniente de coisas que você fez 1000 anos atrás? Você não sabe. Eu não sei da minha. Se eu não sei da minha, como é que eu vou saber da vida de outro? Então não queira fazer jogo de brincar de ser Deus. Nós não temos essa capacidade. Aliás, abaixo de Deus tem Jesus, não é? Abaixo de Jesus tem os benfeitores, né? E eu não consigo nem ter capacidade de um benfeitor, quanto mais de Deus. Então não crie problema para sua vida, não. Siga servindo, siga fazendo a sua parte. Não inveje, não queira destruir, não se agaste, não tire a sua calma, não diminua a sua paz por conta da imperfeição dos outros. Tudo que você observar de erro, abençoe, ore, preserve a sua paz, que você vai precisar dela um dia. Quando a coisa pegar, a porca torcer o rabo, bateu contra você aí, você fica esperto. Você vai precisar de muita calma, muita sabedoria para lidar com as adversidades. Então, não crie problemas antes da hora. Aliás, não crie problema em hora nenhuma, né? Eu quero dizer assim, não tire a sua tranquilidade, que você vai precisar dela em um momento da sua vida. Se você tiver com teus cartuchos sendo gastos com problemáticas que não te dizem respeito, quando chegar o momento de você usar esses cartuchos a teu favor, você não vai ter eles mais. Exatamente. Você gastou eles com teu cunhado, como a Estela deu exemplo aí, o teu presidente, com o ladrão do INSS, com mais não sei quem, com isso, com aquilo, com o prefeito, o cara lá do centro espírita que deveria ser melhor, mas não é. É lógico que ele não é, mas ele está aqui nesse mundo, ele não é perfeito, não. Nem ele, nem nós. Nem você, nem eu. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos colaborar para a nossa tranquilidade, porque é ela que vai nos garantir a serenidade necessária para o nosso avanço, para a nossa progressão moral e espiritual. Não inveje, trabalhe. Não se irrite, pondere. Não se destrua. Não crie tormentos voluntariamente para a sua vida. A vida já tem muitas problemáticas que não são voluntárias. Nós já temos problemas com a nossa sociedade na questão moral. Nós temos problemas com os nossos políticos. Nós temos problemas com a nossa família. Nós temos problemas nossos que nós não conseguimos resolver. Vícios nossos. Vícios desses em fumo, bebida, comida, pessimismo. Nós temos um monte de coisa para resolver em nós. O problema é que eu tenho que resolver comigo. Agora eu vou ficar perdendo tempo, ficar resolvendo o problema dos outros, assim, que não me diz respeito, que eu não tenho capacidade, não tenho alcance, eu não tenho como abraçar para resolver. Então o que eu posso fazer é assim, Senhor Jesus, eu confio que tudo que está acontecendo, que eu estou vendo que não é bom, tem uma sabedoria tua aí por trás. Eu estou vendo que tem gente aí que está doente, eu vejo, está aparecendo muito para mim no Instagram, criança doente pedindo ajuda. Vocês já viram aqueles anúncios patrocinados de
publicações, principalmente no Instagram, pedindo ajuda financeira para criança doente, etc, etc. Tá cheio de gente passando por tanto problema. Então, Senhor Jesus, eu sei que essas pessoas, essas crianças, que a gente sabe que são espíritos milenares, né? Que hoje usam um corpo físico de uma criança, têm as suas necessidades de reajuste. Se eu puder, eu vou mandar R$ 1 naquele Pix lá que estão dizendo. Se eu tiver mais de R$ 1, eu mando 5, mando 50, mando 1.000. Se eu não tiver, eu mando R$ 1. R$ 1 acho que dá para eu mandar sim. Então eu vou estar ajudando de alguma forma. Eu estou fazendo a minha parte. Se todo mundo fizesse a parte dele, dava para essa criança aí conseguir o dinheiro necessário para o tratamento que ela está precisando, né? Então, assim, essa é a maneira de a gente lidar com os tormentos alheios. E não colocar isso para dentro do nosso peito, viver angustiado. Falar, nossa, eu fiquei sabendo de uma criança que está doente lá, nossa, mas isso me causou uma dor tão grande, eu estou aqui, ó, acabou meu dia, viu? E isso trouxe benefício para quê para a tua vida? Você acha mesmo que isso é vantajoso? Acabar com o teu dia? Porque você viu uma criança doente? Vou te dar uma notícia, hein? Você viu aquela criança doente lá? Tem mais umas 1.000 igual aquela por aí. No mínimo. Você só viu uma. Todo mundo está passando pelas suas lutas. Todo mundo está passando pelas suas colheitas, pelas suas necessidades. Como disse o Respostas da Vida. Então ajude a você primeiro. Mantenha a sua paz íntima. Preserve o teu eu. Porque com o teu eu você vai conviver pela eternidade. Talvez esses que estão ao seu redor um dia vão se distanciar de você, que talvez vão continuar querendo viver em zonas inferiores, vão continuar fazendo más escolhas. Você não tem como controlar isso. Agora, a tua companhia, o teu bem-estar, a tua paz e a tua calma dependem de você. Não jogue a culpa da sua angústia nas costas de ninguém. Eu vou usar um termo forte aqui, vocês vão entender. Não seja covarde de atribuir a falta de paz que você sente a terceiros. Quem determina a sua paz, quem faz suas escolhas é você. Você é responsável para guiar sua vida. Não crie problemas e tormentos onde você não tem responsabilidade. E onde você tem responsabilidade, crie soluções, crie orações, crie compenetração, crie mais ligação com o alto. Esse é o recado de hoje. Mais algum recadinho você quer dizer? Não? Então vamos caminhando aqui para o nosso momento da oração e finalizar o nosso estudo de hoje. Isso aí, eu vou lá cuidar da minha mãe, que hoje ficou tarde, hein? Olha, 9h20 já. 9h19. Um beijo, gente. Feliz Natal a todos. Jesus abençoe aí, que vocês possam realmente sentir a presença dele aí no seio familiar, com muita comilança, com muita alegria. Aliás, diminuir a comilança, né? O melhor, né? Aliás, se você puder fazer uma dietinha aí, não só uma dietinha mental, aquela dieta de não ficar assim, não vou arrumar encrenca com ninguém, não vou fazer comentários perigosos, não vou ficar cutucando ferida de ninguém, não vou ficar provocando. Se você puder fazer essa dieta aí, vai ser muito bom. E junto com ela, uma dietinha alimentar, comer de forma balanceada, não coma muito. As coisas gostosas e apetitosas, come um pedacinho, só não tem problema não, pode comer. Não come aquele monte, né? Aí você fica arrependido depois, eu vou ter que fazer uma dieta no começo do ano agora, porque eu comi demais fim de ano. Não faça isso, não coma demais, você não vai precisar fazer dieta, né? Vamos lá então. Momento da oração. Pegou seu copinho com água aí ou não? Senhor Jesus, é com muita alegria que nós estamos aqui ao teu lado, nesse momento tão especial, essa semana que nós consideramos aqui a semana do espírito natalino. Esse espírito natalino que permeia a humanidade, faz com que as pessoas fiquem um pouco mais solidárias, um pouco mais mansas. É uma semana onde o trabalho de muitas pessoas ficou deixado de lado, porque todo mundo, em grande maioria, está descansando, está de umas pequenas férias aí nessa semana. Que nós possamos não só usufruir desse tempo para descanso físico,
mas por uma busca de uma reprogramação mental, moral, espiritual. Que nós utilizemos esse dia que está chegando, depois de amanhã, no dia 25, não só para comemorar a tua vinda a esse mundo, mas para refletir qual caminho devemos seguir, quais ideais devemos abraçar, que possamos, Mestre, colocar na nossa vida que nós não precisamos nos desgastar, não precisamos combater, entrar em linha de frente de guerra. Nós precisamos de usar a nossa inteligência, o nosso bom senso, a nossa ponderação. Que nós não sejamos acomodados, nem isentos, mas que o nosso lado seja sempre o teu lado, o lado da sabedoria, da bondade, da gentileza, do amor ao próximo, do respeito. Que nesse Natal, Mestre, possamos desfazer velhos desafetos, que possamos eliminar sensações ainda presentes em nossa mente, sensações deletérias, como, por exemplo, mágoa de alguém, que possamos dissipar isso, compreender que esse alguém que cometeu um ato infeliz contra nós é ainda alguém inexperiente, é alguém que ainda está caminhando sobre esse mundo em busca de encontrar alegria em si mesmo. Que possamos perdoar, Mestre, porque sem perdão nós vivemos inquietos, como aqui foi falado hoje, nós perdemos a nossa calma. Que possamos, Mestre, encontrar sabedoria no nosso dia a dia. Que possamos caminhar sobre esse mundo com mais sensação de dever cumprido, de paz íntima, e que possamos externar isso às pessoas que estão ao nosso redor, sendo teus assistentes, assistindo a essas pessoas nas suas necessidades. Possamos enviar boas mensagens, publicar belos textos, possamos repassar o bem. Sabe, mestre, ontem encontrei uma pessoa que me disse assim: por que será que as pessoas estão tão focadas no mal? Por que será que tem tanta gente divulgando coisas ruins, com tanta ênfase, com tanta facilidade? Por que será que parece que o bem tem diminuído a sua abrangência? E eu não tive resposta, mestre, para dar para essa pessoa que me fez essa pergunta. Eu acredito que estamos nos deixando permear por aquilo que sempre nos permeou com facilidade, que é o mal. Que possamos não permitir que isso aconteça conosco. Que possamos ter a firmeza de valorizar, de priorizar que o bem saia de nós. E não sejamos agentes do mal, disfarçados de justiceiros, de pessoas que estão em busca da verdade. Que deixemos de lado a ironia, o deboche, a presunção, a prepotência, a arrogância. Que possamos trabalhar em nós mais humildade, mais paciência, mais calma. Abençoe cada um aqui presente, mestre, nessa corrente do bem, aqueles irmãos que vão nos assistir em outro momento. E nossos parabéns, mestre, nosso abraço a você, que sejamos aí portadores da tua bondade em nós. Permita-nos, mestre Jesus, que possamos estar aqui novamente na próxima semana e, de antemão, te agradeço por tudo de bom que vem nos acontecendo recentemente. Que todos que estão aqui hoje nessa corrente do bem, que fazem suas buscas, possam encontrar soluções para suas problemáticas de saúde, para suas problemáticas emocionais, de relacionamentos. Que tenhamos a grandeza de merecer dia a dia ter uma vida mais feliz, mais leve, mais agradável, mais parecida com o que o Senhor veio nos trazer de ensinamento na prática. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma manhã abençoada. O Senhor tem aí do mundo espiritual, de onde o Senhor está,
o nosso reconhecimento da tua grandeza e o nosso desejo de que possamos nos enquadrar nas leis de Deus que o Senhor nos trouxe. Vai ser bom para nós também. Na tua bênção, Senhor Jesus, obrigado por essa manhã abençoada e que assim seja.